Saudações, pessoas! Bem-vindos ao Holomorph. Temos um aviso antes. Este canal é uma zona livre de quaisquer preconceitos, seja por cor de pele, gênero, sexo, religião, dialeto, tema para outro vídeo, nacionalidade, tipo físico ou qualquer outra coisa. Se algum de vós tem algum problema com uma dessas coisas, sai embora. Provavelmente não sabe o que é estar na pele de uma dessas pessoas. Enfim, hoje vamos falar sobre um aspecto muito importante das línguas, especialmente das línguas indo-europeias. Vamos falar hoje sobre gênero gramatical. Como canal de ciência, venho hoje dizer como funciona a morfologia dos gêneros nas línguas, especialmente no português. As línguas possuem vários gêneros possíveis, não só feminino e masculino como o português. Bom, feminino e masculino, vamos ver isso depois. O gênero é uma categoria puramente arbitrária, como tudo na língua, só ver este vídeo aqui. É uma categoria arbitrária, seleciona palavras com comportamentos e estruturas parecidas. Pensa, por exemplo, numa xícara, ou chávena, se for de português. O que a xícara tem que faz com que ela seja feminina? Para pensar, é uma categoria puramente arbitrária, tipo, é um objeto. Portanto, gênero linguístico é diferente de gênero, é uma categoria arbitrária. Totalmente arbitrária. Tanto é que uma criança é sempre uma criança, mesmo se for um menino, ou uma pessoa, ou o cônjuge, é sempre masculino. Como eu disse, arbitrário. Agora nós vamos falar sobre eles. Eles. Por que quando tem homens e mulheres juntos, nós falamos eles ao invés de elas? Por que nós falamos está frio aqui ao invés de está fria aqui? Será que isso é um reflexo da nossa sociedade inegavelmente machista? Não, não é tão simples assim. A língua é natural e está meio fora do nosso controle. Não existe uma ligação totalmente direta entre a sociedade e a estrutura interna da língua. Vamos ver agora de onde vieram os gêneros do português, vamos? Vamos falar de latim. O latim tinha 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Bom, por mudanças fonológicas e puramente arbitrárias também, o neutro e o masculino se fundiram. Isso é um processo muito comum nas línguas. Por exemplo, no dinamarquês, o feminino e o masculino se fundiram, gerando um gênero comum e um gênero neutro. Veja, por exemplo, agora. Meu, masculino, mem, feminino, mem, neutro. Todos no acusativo, que é daí que vieram as palavras no português. Esses dois das pontas acabaram se tornando meu, enquanto esse minha. Ou seja, masculino e neutro se fundiram por serem parecidos na estrutura da língua. Agora veja, o português ficou com 2 gêneros. Um feminino e um não feminino. Um genérico que não é marcado e que nós chamamos de masculino por oposição masculino e feminino. Mas nós temos tecnicamente um feminino e um não feminino. Então, enquanto o não feminino é o caso que não é marcado, o feminino é o especial que nós marcamos normalmente com a vogal temática A no final. E, basicamente isso, nós temos um feminino e um gênero não feminino, um genérico. Portanto, ele é o não feminino, enquanto ela é o feminino. 2 gêneros, que não são masculino e feminino, são feminino e não feminino. Agora vejamos outros exemplos de línguas. O romeno foi uma língua que manteve o gênero neutro do latim. E a Romênia não é um país menos machista por isso, por exemplo. O Karakalpak é uma língua do Uzbequistão que mantém uma palavra para masculino e feminino na terceira pessoa do singular. E isso também não faz do Uzbequistão um país menos machista. Na Islândia, um narrador é um sögurmaður. Não importa se você for mulher ou homem, você é um homem da história. E, bom, a Islândia é um país que possui mais avanços na luta feminista do que muitos outros países. Então, note como é arbitrário. O Djirbel, uma língua da Austrália, possui 4 gêneros. Um para homens e objetos animados, um para feminino, água, fogo, alguns perigos e alguns animais, outro para frutas e vegetais comestíveis e um último para objetos inanimados. Então veja como a estrutura interna da língua não é totalmente afetada pela sociedade de uma forma tão direta e tão simples como a gente normalmente pensa que é.
Então veja como gênero linguístico é uma categoria totalmente arbitrária. São categorias de palavras que se comportam de forma parecida. E no caso do português, com as palavras femininas e não femininas, como deveriam ser chamadas. Mas classicamente nós chamamos de masculinas e femininas. Mas o nome não importa, o que importa é o que está acontecendo na língua o tempo todo, que é uma categorização, apenas uma categorização. Portanto, use eles sem preconceito, não é um masculino, e sim uma forma não feminina, uma forma genérica, enquanto o feminino é o gênero especial, é o gênero marcado. Então, portanto, se não tendes nenhum preconceito e aceita todos os gêneros de mente aberta, curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais, seguir-nos em todas as redes sociais, vos inscreveis no canal e, como sempre, salve!